Olá, meus amigos. Estou iniciando essa live aqui, nesse momento, porque ontem, ao fazer a que estava programada para as 20 horas sobre pandemia do ponto de vista homeopático e espiritualista, eu acabei depois, assim que terminou, na tentativa de salvar para postar na página, eu acabei deletando o vídeo. Tentei muito recuperar depois, mas não foi possível. Então, diante disso, eu resolvi fazer uma outra live hoje, sem comunicar para ninguém, com essa finalidade de salvar o material e, ao mesmo tempo, ser mais objetivo, porque eu procurei dar uma informação assim mais consistente do ponto de vista teórico e achei que não tinha necessidade disso depois. Avaliando bem, eu quero ir direto ao ponto. E o ponto significa como é possível a gente trabalhar numa outra forma para enfrentar, para lidar com essa pandemia. Então eu vou falar rapidamente o seguinte, que uma coisa assim, uma informação que eu também consegui acessar recentemente e que me impressionou muito é a quantidade de vírus que existe. Para vocês terem uma ideia, se você juntar todas as espécies animais, todas as espécies de plantas, de bactérias e de fungos, somar tudo isso, não tem a mesma quantidade de espécies de vírus. Então, por aí, nós podemos ter uma ideia de qual é a dimensão dessa criatura chamada vírus. É claro que muitos não são patogênicos para a espécie humana, mas em relação ao vírus chamado vírus da gripe, que são os influenza, nós temos uma experiência muito interessante, que são as mutações. Eles passam de uma capacidade de infectar determinado tipo na natureza, né? Por exemplo, aves ou suínos, e vão infectar os humanos também. Então, a pandemia é uma epidemia que se generaliza em pouco tempo em várias regiões. Esse agente externo, que é o vírus, ele provoca uma alteração no organismo que pode ser leve, pode ser discreta ou pode ser moderada, grave e até fatal. O vírus ele tem uma outra característica muito interessante. Ele acopla-se à membrana da célula, descarrega o seu material genético e esse material vai inibir o sistema imunitário da célula e ela vai passar a replicar esse material genético. Então, em consequência, depois de poucas horas, ela já produziu milhões de cópias e então ela morre. Daí o que me chama a atenção e que é o principal, né, juntando essas duas coisas que eu disse até agora, que é a quantidade incrível de vírus, mais o fato dele ser tão pequeno e promover essa multiplicação do seu potencial pela própria célula, eu queria então falar com vocês o seguinte. Primeiro, um princípio da homeopatia que a doença sempre tem uma semelhança entre o emocional e o físico. As alterações que aparecem num corpo são semelhantes ao modo de sentir, de reagir
e de perceber daquela pessoa. Se você tem uma doença que está se manifestando, por exemplo, com um sintoma, dor, que é um dos sintomas mais conhecidos, e você buscar no emocional dessa pessoa, você vai encontrar tristeza, mágoa, angústia, preocupação, alguma ansiedade e remorso, que é a culpa. São equivalentes, ou seja, essa sensação psicoafetiva, ela tende a se projetar no corpo. Dessa forma, nós temos uma identidade entre o orgânico e o emocional. Além disso, nós podemos dizer o seguinte, que dessa forma, todo o tratamento que atua somente no nível orgânico, no físico, ele está cuidando da periferia do problema. Ele tem seu valor? Claro que tem. Mas vamos pensar uma coisa aqui. Uma vacina, por exemplo, que está sendo desenvolvida rapidamente para enfrentar esse Covid-19, esse coronavírus, ela só funciona para esse tipo. Os vírus influenzas, que é um gênero de vírus, tem espécies, ele tem A, B, C, D e tem mais 3 outras espécies. Os que já são conhecidos por infectar o ser humano estão na categoria A e B. A categoria A tem, cada um deles tem o H e o N, né? O H já tem 18 tipos conhecidos e o N tem aproximadamente 10. Então, vejam vocês que a perspectiva é de que, resolvido a imunidade em relação a uma vacina para esse vírus que está aqui agora, apareça outro em breve. Aliás, a Organização Mundial de Saúde já tinha avisado há alguns anos que a possibilidade de uma pandemia em função de algum tipo de influenza era muito grande. Então, digamos assim, podemos dizer que se a gente resolve esse vírus, tem uma porção na fila esperando uma oportunidade de fazer alguma mutação. E é por isso que a vacina é tão difícil de ser desenvolvida, porque o vírus tem uma capacidade de mutação grande, né? Com isso, nós temos uma situação que é tratar o agente externo não tem tanta produtividade como tratar a pessoa. Como é que essa pessoa poderia adquirir imunidade que fosse suficiente para não só esse vírus que está na onda, mas os próximos que inevitavelmente vão aparecer? Só não apareceriam se a humanidade tivesse uma mudança significativa de comportamento e parasse de produzir vírus ou de aceitar vírus mutantes de aves, de animais que acabam chegando até a espécie humana e provocando enfermidades. Então, qualquer alternativa de tratamento que esteja focado no ser humano e não no fator externo, tem uma chance
de proporcionar uma imunidade mais proveitosa, mais versátil, capaz de lidar com diferentes fatores externos, não só de vírus, que já seria uma grande contribuição, mas também de bactérias, fungos. Vejam bem que deslocar um pouco o foco do fator externo para a própria criatura, para a pessoa, é uma tarefa que está vinculada a outros grupos, a outras atividades, mas não a medicina. A medicina está completamente absorvida no tratamento da doença e do fator etiológico, o fator externo. A homeopatia é talvez a única terapêutica existente que está centrada na pessoa. Mas muitas outras coisas existem no mundo com esse propósito de ajudar a pessoa a se reequilibrar, a ficar mais saudável do ponto de vista psicoafetivo. Então, nós podemos sim passar rapidamente por algumas e vamos esquecer certamente uma porção de outras. Por exemplo, a meditação, a yoga, a psicologia e, pasmem vocês, que a religião faz um trabalho de restauração do bem-estar espiritual, consequentemente do emocional das pessoas. Então, nós podemos continuar nessa análise conjecturando que, se você quiser colaborar com todas as providências que são necessárias, que você atenda, que é lavar as mãos, tomar mais líquido, tomar sol, evitar contato com pessoas contaminadas, tudo isso é válido, é recomendável. Entretanto, se você não olhar como é que anda a sua vulnerabilidade do ponto de vista psicológico, você vai acabar sendo alcançado por algum fator externo, seja um vírus ou qualquer outra coisa. Um projétil de uma arma de fogo, um veículo que te atropela, ou que você tem um acidente. Como é que você faz, então, para sair dessa vulnerabilidade? No caso da virose, vamos especificar um pouquinho mais, vamos focalizar isso porque é o assunto do momento. Nós, então, já podemos compreender que esse vírus é muito pequenino, ele é microscópico, ele é invisível ao olho nu. Então, nós podemos, em hipótese, dizer que para você ser vulnerável a ele, é porque você, na sua vida, você é vulnerável a coisas pequenas, a atitudes, palavras, gestos miúdos, mas que alguém consegue te ferir, te tirar do seu centro, te derrubar, te deixar furioso, possesso, irritado, triste, melancólico, depressivo, achar que você está envolvido num problema insolúvel, que a sua vida está arrasada. Então, veja bem, são circunstâncias que muitas pessoas não se afetam. A esse tipo de problema, elas são imunes. Então, é muito importante que você veja que
Acontece com uma certa frequência, quando você está lidando com um problema dessa ordem, alguém fala para você, não liga para isso não, isso é coisa à toa, não dê importância, olha, releva, deixa isso para lá. Porque a pessoa, em relação a esse fator, ela provavelmente dá conta de agir dessa forma. Entretanto, ela deve ter as vulnerabilidades dela em relação a outras coisas. O que nos interessa aqui nesse momento é você trazer o problema da contaminação para você. Então, aqui nós podemos acrescentar um conceito do Evangelho. Quando Jesus diz assim, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso é que o contamina. Porque isso procede do coração. E do coração é que saem os maus pensamentos, os assassinatos, blasfêmias, adultérios, etc. Então, se for um cientista que estiver analisando isso, ele vai dizer assim, Jesus Cristo falou da boca, mas e do nariz? E dos olhos? O que entra pelo nariz, o que entra pelos olhos, o que entra pela pele, isso não contamina? Nós podemos, então, hoje, numa linguagem mais de indução, mais de generalização, dizer assim, não é o que entra no sujeito que o contamina, é o que sai dele. Porque às vezes o que entra no sujeito pelos olhos é uma coisa que o afeta muito, ou que o absorve, o que o leva a estados emocionais ruins ou sensoriais, não é? Porque nesse caso nós podemos então dizer que o que sai de nós, o que sai do nosso íntimo, que tem a ver com o nosso coração, é realmente o que nos deixa vulneráveis. Nós somos suscetíveis a algumas coisas, porque quando elas nos atingem, pode ser uma coisa passageira, momentânea. Você ficou mal uma hora, um dia, mas depois você toma as suas medidas, você faz um relaxamento, você faz uma leitura, faz uma oração, conversa com alguém, desabafa, assiste um filme, lê uma página interessante que te motiva, que te levanta o astral e você volta a ficar bem. Mas se aquilo se repete com certa frequência, aquilo vai minando as suas forças e você vai se sentindo com um problema, com uma coisa que não funciona bem. E você precisa então encarar uma forma de lidar com isso, porque você está suscetível. Suas portas estão abertas para uma eventual agressão por um fator externo. As duas providências que você pode tomar, se a primeira já falhou, a primeira é você colocar aquilo, digamos assim, na sua compreensão. Você ser capaz de conviver com aquilo sem se incomodar. Você aceita, você tolera, você compreende, você perdoa e por aí afora. Se você não consegue resolver isso de uma forma mais estável, a segunda alternativa é você manter um diálogo com essa pessoa, com essa situação. É você esclarecer. E esclarecer é muito interessante que você não se refira primeiro, como primeira abordagem, a você mesmo, mas ao outro.
você perguntar, por exemplo, para ele, o que eu fiz para que você me trate dessa forma? Relação a dois, por exemplo, que é muito comum isso acontecer, você pode confrontar a pessoa com o combinado, com o contrato que vocês fizeram antes de morar junto, de casar-se. Você pode perguntar, você acha que essa atitude sua é compatível, ela é coerente com o que nós programamos para a nossa vida? Ou seja, você começou a fazer espelho para essa pessoa. É ele com ele mesmo. Não é o que ele, como você se sente, não é como isso te afeta. Mas ele tem que pensar se aquilo realmente está dentro da sua ética. Por outro lado, para que você não produza vírus, para que você não contamine os outros, é preciso que você também esteja vigilante em relação ao que você faz, ao que você fala, ao que você proporciona aos outros. Tá? Então, aí também tenho 2 critérios para a gente observar. O primeiro é que você deve estar muito centrado, focado nas suas metas, no seu trabalho, na sua vida, nas suas finalidades. Aonde você quer chegar, como é que você quer levar a sua vida, quais são os seus princípios, os seus valores, as suas prioridades. Concentra nisso. Concentra e vai deixando o resto pipocar sem se abalar, sem se ofender, sem se magoar, sem se frustrar. Olha o lado bom, né? Faz o que Jesus recomendou para Marta. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Olha o lado bom da sua vida, o lado proveitoso, gratificante e vai em frente. Segundo critério, não faça ao outro o que você não gostaria que fizessem com você. Em qualquer que seja a situação. Se tem alguma coisa que você está fazendo e você acha a voz lá da consciência, aquela voz tão educada, tão sutil, que ela fala com tanta suavidade dentro de nós, ela fala para você, ela fala para nós. Mas isso eu não deveria fazer. Então, não faça. Pense, espere e faça quando você estiver segura de que isso não traz desconforto, não traz problema, ou se é indispensável fazer. Porque, às vezes, você se sente com o dever de agir de uma determinada forma, embora isso vá incomodar alguém. Na relação a dois é que isso é sempre mais complicado, porque você deve evitar ao máximo tomar uma decisão que não seja negociada antes, para você não se distanciar do seu companheiro, da sua companheira, de forma individual. É sempre bom que a gente tenha uma troca antes de tomar uma decisão mais séria. Então é isso. Nós estamos vendo que se você identifica alguma das suas vulnerabilidades,
e começa a atuar com o objetivo de fechar essa abertura, de vedar essa entrada de elementos que te perturbam, que te ferem, que te magoam, você está fazendo uma prevenção. Quando você entrar em contato com o vírus, o que vai acontecer? O seu organismo vai neutralizar esse elemento, vai destruí-lo e não vai se tornar uma pessoa contagiosa. Ou seja, você não vai ser contagiante. Quando é que você se torna uma pessoa contagiante? É quando aquela experiência que te atingiu, te deixou fora do seu eixo, te deixou deslocada, você está fora do prumo e você começa a passar esse mal-estar para os outros. Aí você é ríspida, você é sem atenção, você vai fazendo alguma coisa que vai alterar também alguém que não esteja muito centrado, muito vigilante. Eu acho que isso dá uma ideia para vocês de que a pandemia precisa de um outro enfoque, que não seja apenas os cuidados com o físico e com o vírus. Nós podemos nos olhar cada um, porque todos nós temos problemas. Ninguém aqui está 100% imune. Sempre existem fatores que nos perturbam, que nos alteram. Mas a gente precisa estar sempre trabalhando para voltar. Isso lembra a resiliência. O que é a resiliência? Vocês conhecem aquele boneco chamado João Bobo? O João Bobo é assim, quando você abaixa, ele sobe imediatamente. Então, nós estamos entendendo que se você tem uma chateação, tem um aborrecimento, tem uma frustração, no dia seguinte, né, logo imediatamente, mas assim, você tem que se levantar. Não dá para você ficar mantendo essa postura de mágoa, de tristeza, depressivo, ou irritado, crítico. Isso tudo mostra que você está alterado internamente. Se nós trabalhamos as nossas idiosincrasias, que são essas vulnerabilidades, ou essa predisposição para fazer alguma coisa que também é desajustada, nós estamos com uma chance de ter uma doença, ou como a gente diz na linguagem homeopática, de elaborar alguma doença em nosso corpo, mas ela vai ter tratamento. Vai ser um tratamento clínico ou cirúrgico que provavelmente vai ser resolutivo, porque a doença segue uma trajetória semelhante à que você tem feito na sua vida. Se você lida com as circunstâncias de forma a resolvê-las, a tirar lições e a crescer como pessoa, a sua doença, quando ela se manifesta, ela tende a ter também uma solução. Ela tende a ser curada. Ainda que às vezes você tenha que fazer um tratamento mais sério, depende da densidade dos problemas que você vivenciou, de quanto eles te afetaram, de qual foi digamos assim, a profundidade, de como eles foram difíceis, como foram trabalhosos.
mas você sai lá na frente, você volta para a sua vida. Então eu gostaria de encerrar lembrando que quando Jesus se materializou, quando ele ressuscitou após o Calvário, ele aparece para os discípulos que estavam fechados dentro de casa, com medo da perseguição dos judeus, e ele diz para eles: tende bom ânimo. Bom ânimo é isso, é você estar sempre juntando forças para batalhar pelos seus objetivos. É claro que isso tem muita coisa, assim, não é simples, tem muitos fatores relacionados que interferem, mas em princípio é isso, para lembrar que essa experiência com o coronavírus, ninguém vai sair disso com uma alma renovada, fraterna, altruísta, capaz de abraçar o mundo, mas o que eu acredito que vai acontecer é que nós vamos sair olhando para o mundo e vivendo com mais prazer, com mais alegria de encontrar com as pessoas, de poder caminhar pelas ruas do mundo, entrar nos lugares. É isso, a vida precisa da nossa disposição, do nosso prazer com o cotidiano. Bom, é isso. Muito obrigado. Um grande abraço para vocês. Estamos aqui a Juranda postou alguns comentários, né? E eu acho que todos eles complementam aqui o que eu estava falando. Muito obrigado, Juranda, pela sua participação. E é isso mesmo, procurar a nossa paz interior, que não pode ser a paz da preguiça, a paz da acomodação, mas a paz de quem está se sentindo livre em relação às suas obrigações, ou seja, que cumpre as suas obrigações, os seus compromissos, os seus deveres, e então tem direito a uma paz profunda, não é mesmo? É essa paz que é diferente da estagnação, não é? Um lago mostra uma paz, mas assim, é muito parado. E é interessante porque o mar é uma água muito maior, mas ele está em constante movimento e há muito mais vida. Então encerramos por aqui. Um grande abraço para vocês, muito obrigado. Estaremos fazendo uma live quinta-feira às 20 horas, dando sequência a algum assunto de interesse e que leva em conta o conhecimento homeopático por um lado e o conhecimento da espiritualidade pelo outro. Até mais!